Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa e a gente está no mais um episódio aqui no Estúdio Gartner. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, bem diferente dos outros episódios que a gente já fez. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cíntia Torres, eu sou da Ação Social de Barreiros, sou mãe solo, tenho muita vontade de ajudar o próximo, faço parte do Fundeb, faço parte também do CMDCA, todos eles do município de São José. E falando sobre a sua carreira, pode falar um pouquinho pra gente dela? Claro, eu atuo na área da educação, na área da assistência social, né? Eu tenho um trabalho bem vasto, bem grande nessa área, devido ao todo o meu contexto histórico ter vindo desde criança dentro de uma instituição de ensino que se chamava AEBAS, que ficava em Florianópolis, no Estreito. Meu avô administrava essa instituição. Sou filha de professora e meu pai na época era motorista. Então, com o passar dos anos, eu nunca quis ser da área da educação. Chorava muito porque falava que professor ganhava pouco. Então, eu jamais queria viver uma vida com pouco financeiro. Porém, o que aconteceu? Acabei caindo na área da educação. Isso em 1996. Foi quando eu iniciei. A minha área sempre foi educação, professora. E hoje eu já tenho uma atuação um pouquinho diferente nessa área. Ah, sim. E poderia falar um pouco da sua jornada de como professora pra gente? Sim, professora de chão de sala de aula, com muito orgulho. Sempre atuando na área de educação infantil. Porque a gente sabe que a educação é muito ampla, né? Tem ensino fundamental, ensino médio, enfim, faculdade, e assim a gente vai. Mas a minha área sempre foi educação infantil, porque eu acredito muito que a educação infantil é a base do ser humano. Então, se a gente constitui uma educação infantil e uma criança saudável, com bom conceito, com boas vivências, é um cidadão do bem que se torna. Sim. Então, eu sempre ative nessa área da educação. Então, eu, como professora, sempre fui de chão de sala de aula, sempre muito perto das crianças, muito perto das famílias. E então, hoje, por ter esse modelo na minha vida da educação infantil, sou diretora hoje da Ação Social de Barreiros, que existe há 65 anos no município de São José. E ainda hoje você atua como professora? Não mais, Oh. não mais, não mais como professora. Porém, como eu já passei por toda essa fase de professora, entendo toda a situação de um professor, exatamente por não deixar de ser. Porém, hoje a minha atuação, neste momento, é como diretora de educação infantil da Ação Social de Barreiros. E atualmente a LDB, ela prevê 200 dias letivos no Sim, ano ao sim. todo. E tem uma discussão que diz que pode adotar a lei antiga, que era de 180 dias. E o que tu enxerga sobre isso nesses dias letivos para a escola? O que acontece, na verdade, né? Veio agora, sancionado do presidente da República, sobre a questão do FIA, no FIA não, perdão, se fala sobre a questão hoje das Olimpíadas, né? E parece que vai ter alguma coisa da FIFA, não sei bem ao certo, eu acho que é sobre a questão do futebol feminino, porém se fala nessa questão de ter 30 dias sem aula. Então, quer dizer, reduz a carga horária. Mas como que vão sancionar uma lei se dentro da LDB ela contém como 200 dias letivos? Então, não se pode fazer essa troca, né? Sem estar dentro da lei. Então, o que acontece? 200 dias letivos é o que a gente vive hoje. E 180 dias letivos era o que eu vivia. Eu fui a prova viva de 180 dias dá muito certo. Eu acredito muito numa educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela não se permite em quantidade. E sim, num período curto, pode ser, mas muito de formação com os professores. Então, a gente precisa de profissionais mais atuantes, profissionais mais preparados para estar fazendo essa parte dos 180 dias, não 200 dias letivos. Sim. Defendo os 180 dias, porque eu acredito que a criança precisa estar um pouco mais próximo da família. Tempos bons, quando eu podia chegar nas férias e ir para casa dos avós, né, ficar com eles lá 10, 15 dias. Mas hoje em dia não se tem muito isso. Se tem, sim, um mercado de trabalho cada vez maior, as famílias trabalhando, né, muito para se ter um cunho social favorável, financeiro, mas estão esquecendo das crianças. Cadê nossas crianças? Sim. Como elas ficam? Né? Então, se fala, é importante que a criança esteja na escola, tá? Concordo? Tem que estar na escola. Tem que estar estudando. Socializando, brincando. Socializando, brincando. Mas e a família? O que acontece hoje? Ela acredita
que hoje, por uma obrigatoriedade, a instituição tem que pegar e tem que ficar com a criança. Não dá, não é isso. A instituição ela é feita para quem? Ensinar o aprendizado dessa criança, né? Como forma de estudo, não como forma de depósito. Então, eu como professora também, que estou nessa área, acho muito importante essa pausa para as crianças, essa pausa para a acolhida com a família, né? E o difícil está sendo porque hoje a maioria dos pais acreditam que é obrigação da instituição. E não é. Sim. Tá? Entende nisso, né? Sim. Essa fase. Então, 180 dias, para mim, é bem importante. Eu acho que se vier esse viés a 180 dias, sou favorável. E é muito parecido com o modelo que tem lá fora, na Finlândia, que eles têm um modelo de 190 dias e eles têm uma educação bem diferente, assim, é dividida em semestres e é Isso. do outono e da primavera. E daí é quase perto desses 200 dias, mas é bem menor, né? Isso. E para o ensino... esqueci. É o ensino... Regular? Antes do ensino médio, o ensino Sim, é fundamental. Isso. Isso, E no ensino fundamental, eles têm uma carga horária bem menor e eles têm uma forma de ensinar que é mais integrada, que faz as crianças socializarem mais e ir pro ar livre e... Né, eles têm um ensino bem diferente. E lá eu acho que tem um 99,2% de formação, assim, analfabetos o nível é bem baixo lá. Então, eles têm uma educação bem... como é que se diz? Bem eficiente. Vamos falar eficiente, assim. Isso. Porque professores com formação e bem preparados, e principalmente com equilíbrio emocional, porque hoje o professor está adoecido. Aliás, as pessoas estão adoecidas. Ansiedade. Né? Muita ansiedade. E a questão de que hoje esses professores, hoje eles pegam a diversidade, né? Hoje nós não falamos só em uma criança, no caso dita normal, nós temos as crianças atípicas. E essas crianças atípicas também vêm com uma necessidade maior desse profissional. Mas mesmo assim, também as próprias crianças hoje, que é muito difícil o professor disputar hoje com uma rede social, com um computador, com um notebook, com um tablet, que hoje as imagens estão ali, a informação está ali, como lidar com essas informações? Então, o professor hoje fica adoecido por não dar conta. E daí eles ficam na sala de aula, agora que tem a lei que é proibido o uso do celular, que o professor tenta chamar a atenção e não consegue, porque o que está ali é mais interessante do que está ali. Exatamente. E daí a criança não presta atenção. Eu vivo isso na minha casa, né? Porque eu tenho um irmão mais novo. Olha. E eu consigo ver que é realmente uma coisa que prende. E é difícil tu ter uma atenção maior do que aquilo que tá ali. E a escola tá passando bastante por isso, por essa dificuldade de tentar fazer a criança focar no que é pra tá focando ali e pra depois tá, né, fazendo o que quisesse ali, mas ali na hora é pra focar naquilo, não aqui, né? E aí isso acontece o quê? O próprio professor fica adoecido por não dar conta. Ele se cobra também, o próprio profissional, né? E também o professor, ele vê muito... ele tá muito ligado em ver o que está acontecendo na sala. Então, quando ele está ligado com o aluno, quando ele está querendo se relacionar com o aluno, porque né, é necessário, ele acaba pegando, às vezes, né, o problema do aluno para ele, e daí ele não se sente bem, né, já com os problemas que tem em casa e com ali, e daí começa a dar uma sobrecarga, e daí dá o famoso... Não é blackout. Burnout. Dá o burnout. Isso, exatamente. E daí é muito difícil. É muito difícil lidar com isso, toda situação. Até porque, assim, antigamente o professor... Como é que era a visão dos professores antigamente, na tua época? Como é que era o professor pra ti? Apesar que você agora tá com 18. Não tá tanto na minha época, mas hoje. Não, na época... quando era pequena, né, tu disse? Isso. Nossa, na época... eu vi um professor como uma figura de autoridade na sala, né? Era uma figura de autoridade, uma figura que eu podia buscar conforto, que eu podia buscar... conhecimento, que eu podia ir lá e falar eu não tô bem, professora, ou o que é isso, professora? E era isso, era uma figura que eu podia buscar conhecimento, que eu podia buscar conforto, proteção. Então, e hoje em dia já não é assim, eu ainda vejo isso, porque eu tenho a visão de quando eu era pequena ainda, né? Sim. Mas eu também vejo mais como um amigo também, mas não é algo que um aluno tem que pegar só pra ele, tipo, não, o professor, ele é seu amigo, mas também não é assim,
né? Tem um limite ali. E além do que, o que acontece? O professor, antigamente, a melhor maçã, a melhor fruta, levava-se para o professor. Por quê? Porque em casa nós aprendíamos que nós tínhamos que respeitar o professor, porque senão, se a professora chamasse a mãe e o pai no colégio, a coisa ficava ruim. Na época. Hoje não mais. Sim. Hoje o que acontece muito? Quando a gente fala para o pai, para a mãe que a criança, olha, precisa de ajuda, precisa de um limite, né? O pai acha que o problema é com... Acha exatamente que o professor não é bom, por que escola é essa, por que não dá conta. Então, o que a família está fazendo? Colocando uma responsabilidade educacional de casa para esse professor, que, na verdade, deve fazer, a transferência do conhecimento. Então, você acha que realmente não é o tempo que a criança tem que ficar na escola, é a qualidade do que se tem, e as famílias que estão super adoecidas, acreditando que tudo a criança pode tudo? Pode, mas tem um limite, tem um respeito, né? Que o professor continua sendo uma autoridade e isso não está acontecendo. Aí o professor se sente como? Culpado. E aquela família faz ele se sentir mal com isso. Então, é onde a maioria dos professores hoje estão adquirindo doenças, estão ficando muito doentes, porque aquela energia não está sendo bacana. Ele não está sendo respeitado também. E fora as cobranças, né? Sim. Que não são poucas. E sobre a educação com adolescentes, como que é? Não sei se você já se entrosou com adolescentes também. Sim. Eu não posso falar na educação como um todo, né? Tipo, o ensino, no caso médio, né? Nem ensino fundamental. Pouca coisa. Mas eu posso dizer que eu já atuo nessa área também, porque dentro da onde eu trabalho, que é da ação social de Barreiros, do Serviço Convênio e Fortalecimento de Vínculo, nós trabalhamos com esses pré-adolescentes e adolescentes. Sim. Então, é bem bacana, assim, é bem interessante, né? Eles chegam com muitas informações, mas bem perdidos. Sim, porque eu acho que nessa fase da pré-adolescência e adolescência, né, como tem muita informação por parte da tecnologia, a gente fica meio perdido sobre o que quer fazer da vida ou essas coisas. E também a tecnologia está ocupando muito espaço em algumas carreiras. Sim. E daí a gente não sabe o que a gente faz, não sei o quê. E daí é muito... E sobre essa ação social que você trabalha, a ASB, certo? Conta um pouquinho pra gente dela. Então, vamos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, então. Vamos falar um pouquinho. Sobre esse serviço, a gente atende crianças de 6 anos até 14, 15 anos, que é quando a gente já encaminha para o mercado de trabalho. Essas crianças, elas vêm do ensino fundamental, né, muitas delas, já quase indo para o ensino médio. Quando elas chegam lá, o que elas encontram na nossa comunidade, né? Porque fica dentro no município de São José, no bairro Ipiranga, dentro de uma comunidade mesmo, tá? Então, o que eles encontram lá? Eles encontram oportunidades para ter essas transformações. Eles chegam um pouquinho perdido, porém, eles saem bem achados, eu acredito. Uhum. Porque lá eles desenvolvem um trabalho muito bacana com as nossas crianças, né? Assistente social, nosso educador social e todo o grupo de oficineiros, atividade com eles. Nós temos música, dança, capoeira, o Muay Thai, tenho também um Prepara Jovem, né? Que trabalha essas crianças para o mercado de trabalho, com empresas parceiras para essa contratação do menor aprendiz. Então, essas crianças, elas sabem que elas vão para a escola e no contraturno estão ocupadas. Uhum. Esse é um projeto que eu acho muito bacana e, inclusive, foi uma das pautas na época, quando eu saía vereadora do município de São José, eu saía candidata, que ganhei 545 votos pelo meu partido, fiquei como suplente, né? Porém, não tive a oportunidade de atuar. Mas eu acredito que se nós tivermos projetos como esse, a gente pode transformar e mudar muito essa juventude. E eu digo não só na questão da comunidade em si, porque é mais vulnerável, né? Os oferecimentos são muito maiores em lados que não são bacanas, né? Uhum. Mas eu acho como um todo. Por quê? Porque também hoje na classe social média ou alta, enfim, se tem muita ausência afetiva e os acompanhamentos da família com essas crianças. Então, as crianças ficam muito à mercê da rede tecnológica, vamos dizer assim. Faltando muito esse acompanhamento, esse cuidado, essa conversa, essa troca de afeto. Então, se nós podemos ter dentro de vários lugares espaços como esse, que a família possa deixar o seu filho e o seu filho possa produzir e conhecer vários lugares, várias situações, vários projetos que transformam e que dão oportunidade para essa criança se transformar, porque algumas vão mais para a luta, outras gostam mais de música, outros gostam mais de dança.
Ah, mas aquele, eu quero, mercado de trabalho, o que eu tenho afinco ali que eu posso me transformar? Que eu posso ser cidadão melhor? Então, falta muito isso. Falta esse brilho, esse cunho, esse estender a mão e transformar essas crianças e esses adolescentes em algo melhor, em algo maior. E eu acredito muito que a gente pode trabalhar, indiferente da classe social, espaços como esse que eu estou agora. Lá no nosso projeto, nós temos o Pode Crer. Que as crianças têm a oportunidade de uma roda de conversa com assistente social, com psicólogo, conversarem sobre temas vividos na própria comunidade, com os próprios amigos. Né? E por muitas vezes a família nem sonha que isso acontece. E depois elas levam para o Pode Crer e passam o que elas acham das vivências, a linguagem delas e como elas veem o mundo. Eu acredito que a gente pode transformar muitas coisas bacanas com um projeto como esses. Isso é só um exemplo. Sim, nossa, eu achei muito legal. E essa parte do projeto social para adolescentes. Conta um pouquinho mais desse pra gente, eu achei interessante. Sim, nós temos, por exemplo, um projeto. Como acontece? Nós temos um vínculo, né, junto com a prefeitura, de um termo de parceria, o município. O município repassa os valores para nós e nós criamos essa oportunidade para eles. É muito bem estudado, muito bem conversado. A gente tenta atender. Não adianta a gente fazer um projeto que a criança não tem a ver com isso. Não, a gente tenta buscar o que eles têm, qual é o viés. Por exemplo, nós fizemos agora um projeto também via FIA, que é Fundo da Criança e do Adolescente, a qual eu faço parte do Conselho Municipal, né, da Criança e do Adolescente dentro do município. Eu faço parte, eu sou uma das conselheiras, e a gente ouve muito essas crianças. Nós fizemos conferências e ouvimos todas as outras instituições e escutamos as crianças, que é o principal, né, que é a criança e o adolescente. E quando a gente escuta eles e a gente para ver qual é a realidade, a gente vê a necessidade de captação de recursos. Quando a gente tem esse recurso, a gente cria essas oportunidades. Vamos dar um exemplo. Agora temos, além do Pode Crer, esse ano nós criamos o Guardiões da Vida. Aí, Cíntia, Guardiões da Vida? Mas como assim Guardiões da Vida? Vamos supor, essas crianças, elas aprendem primeiros socorros, elas aprendem como salvar em toda a situação do que elas vivem, porque assim, nós estamos falando hoje de uma realidade de comunidade que são casinhas simples, dentro de comunidades, que fiozinho fica pertinho do outro, por vezes acontece o menor ficar com o irmão, e se acontece uma situação de incêndio? Uma situação que a criança passa mal, como que eu vou agir com isso? Então, esse projeto ele veio para trabalhar e criar essa consciência. Podemos ter bombeiros mirins? Talvez sim, talvez não. Mas ali nós já estamos criando a consciência de salvar ao próximo. E eles vão levar isso para a vida. Por quê? Existem hoje esses projetos de bombeiros mirins, mas geralmente eles ficam em lugares distantes, que eu não consigo tirar aquela criança da comunidade, porque ela não tem dinheiro para pagar um ônibus para ir lá fazer esse curso. E muito menos pagar o curso. Então, nós levamos essa possibilidade e essa oportunidade dentro dessa comunidade, onde eles podem chegar lá a pé, eles terem essa vivência e levar para a vida, né? É algo que eu acredito que vai marcar muito a vida deles. É muito legal isso. Os aprendizados nunca são demais. E com tudo isso que você está vivendo, que você trabalha como mãe, como é a sua visão disso tudo como mãe? Porque eu acho que deve ser muito... Eu posso dizer que eu tenho esse dentro da Ação Social de Barreiros, eu passei uma gravidez como mãe solo, né? Eu passei essa gravidez dentro da instituição, cuidando da educação infantil, né? Sempre cuidando dos pequenos e cuidando também do serviço de convivência, fortalecimento e vínculo. Então, a minha filha, Valentina, hoje ela tem 10 anos, mas com 5 meses ela começou lá, na instituição onde eu trabalho. Então, com 5 meses ela teve uma educação infantil toda acompanhada por esses profissionais. Então, como eu acredito nessa transformação, porque deixei a minha filha lá. E minha filha faz parte desse contexto. E hoje ela também faz parte do serviço de convivência, fortalecimento e vínculo. Então, eu como mãe, eu recebi um vídeo da minha filha falando no Pode Crer sobre a ação social. O quanto foi desafiador para ela, por ser uma criança muito tímida. A minha filha, se eu hoje der para ela um celular, ela é uma criança. Se eu tiro o celular e deixo ela um pouco mais solta, ela é extremamente tímida. Então, o que eu fiz? Fiz abrochar algo nela, que hoje ela disse que, mãe, hoje eu consigo ir nos lugares, eu consigo me expressar. Normalmente, eu me sinto bem onde eu estou. Então, para mim, que tenho uma filha, que eu acabo sendo uma mãe atípica, porque minha filha,
ela tem transtorno de processamento auditivo. Então, eu também tenho essa inserção dentro desse grupo de mães que também são atípicas. E eu participo também de uma associação de mães atípicas, mães que se apoiam. Então, hoje, a realidade, eu sei como é ter um filho autista, como um filho TDAH, minha filha com transtorno de processamento auditivo e tantas outras mães, a luta que se é ser mãe solo e ter, no caso, esse diagnóstico, e a gente sente na pele, assim, uma solidão, por muitas vezes. Sim. Um precisar de ajuda. Hoje, financeiramente, eu tenho condições de ajudar a minha filha, mas não é isso que a gente tem na realidade. Sim. A gente tem uma saúde muito sucateada, que não consegue atender todas as demandas dessas mães atípicas, que precisam de ajuda. Então, na pele, eu posso dizer, como mãe, educação infantil, serviço de convivência e mães atípicas, como é um desafio muito grande, sozinha, encarar isso aí, toda essa situação, e ainda dar conta de casa, enfim, né? Toda Sim. essa parte que somos mães. E um pouco da educação inclusiva nas salas, como é que é? Então, temos muita história a falar sobre isso, né? Falamos sobre a questão das mães atípicas, mas também é muito importante, claro, a gente reconhecer essa mãe como uma mãe que sofre bastante, principalmente quando ela descobre o diagnóstico do filho. Mas também nós, dentro da instituição, até chegar nesse processo, porque a educação infantil é assim, a criança vem com 1 aninho, ela fica até 6 anos. Então, a criança, ela se mostra naquele período. A formação do caráter da criança é naquele período. Então, a criança é a criança pura, na sua essência. Então, se ela se incomoda com algo, se ela acha que algo não está confortável, ela vai demonstrar, sem filtros. Então, a gente consegue conhecer um pouco mais da vida adulta através da criança, porque não tem filtros. Elas são elas. Então, o que acontece? Hoje, a gente consegue perceber, né, com muita tranquilidade, com muita calma, que existem crianças que têm algo diferente. Quando a professora percebe que isso acontece, a gente chama as famílias para conversar. Então, é um período muito complicado para algumas famílias. Umas já conseguem perceber em casa, outras não. Outras acreditam que o filho simplesmente não tem nada. Eu criei ele, é perfeito. É perfeito, isso. Nessa pegada. Porém, não que não seja perfeito, mas tem algo que precisa ser olhado e ser cuidado. Então, o que acontece? A gente chama essa família e fala, olha, precisamos que seu filho seja avaliado por um outro profissional. Fizemos uma avaliação e encaminhamos para um especialista na área, porque nós não podemos diagnosticar ou ver algo, né? E dizer que é aquilo, porque não nos cabe. Nós estamos ali para educar, né? O que acontece nesse período? Existem crianças que até a família conseguir compreender é muito difícil. Por muitas, as professoras são arremessadas carteiras, brinquedos, professoras saem roxas dentro de sala de aula, mordidas, cuspidas, e às vezes, quando falamos para a família não acredita. É bem complicado. Tipo, meu filho não fez isso. Isso, meu filho não fez isso. Então, quando a gente leva isso para a família, até chegar essa família a ter esse entendimento, o profissional, mesmo tendo uma formação, ele ainda não está totalmente preparado para todas as adversidades. Por quê? Porque por muitas vezes a criança, por ter um diagnóstico, às vezes, um pouco mais forte, vamos dizer assim, tem que fazer um uso de medicação. Então, essa medicação não for dada, e ainda bem passa por um outro processo, nós, quanto educação, enquanto profissionais, passamos por um sofrimento lá dentro. Porque, por muitas vezes, até esse processo ser regulamentado, a criança está pronta para estar ali, e que tem crianças que não deveriam estar ali, é bem difícil. Enquanto isso, os professores sofrem. E como que os alunos da sala, assim, toda a sala num todo, assim, consegue lidar com isso? Ou ajudar também a... É muito difícil, tá? Porque acontece, quando o coleguinha chega em casa, fala pra mãe, meu amigo me bateu, mãe, meu amigo jogou a carteira na professora. Então, eles pequenos mesmo, eles falam o que acontece na sala, né? É criança sincera, né? Muito sincera. E aí fala. E aí, quando acontece isso, também não tem sempre a aceitação de uma mãe e de um pai. Porque também não está preparado para essa situação. Meu filho apanhando, mas e a outra família? O que a mãe está fazendo? O que a instituição está fazendo? Por mais que a gente tente buscar dentro de uma formação, nem todos os profissionais estão ainda preparados para toda essa situação, porque é tudo muito novo. Mas a gente tenta fazer o máximo e o melhor possível para que a gente consiga manter o melhor dentro da instituição. E principalmente, tanto para a criança que tem que ter essa educação inclusiva, que faz parte do processo,
quanto a outra que está passando junto com o coleguinha, com o seu amigo, por esse processo. Então, é muito difícil, por isso que eu falo, a educação está muito sucateada, tem sofrido muito, porque precisa ter esse olhar de quem rege as leis, de quem traz essas leis. Claro que nós temos o Conselho, né, Nacional de Educação, que fez agora o último estudo para mais 10 anos para frente, né? Então, também fala, professores estão lá incluídos, mas é muito sofrido, tá, gente? Sim. É muito sofrido. Só quem está lá sabe. E depois de bastante tempo atuando nessa educação e na assistência social também, o que tu faz acreditar que ainda é possível transformar todas essas vidas que estão passando? É um sonho, né? É um sonho para ser sonhado juntos, né? Nós acreditamos, sim, numa educação um pouco mais próspera, né? Só que a partir do momento que a gente também tenha esses pais, né? E essas pessoas que entendam que nós estamos lá não como depósito. Nós estamos lá como um ser transformador. Que a criança, ela não está lá só meramente para brincar. Ela brinca e ela aprende. Sim. Então, todos esses contextos têm que ser muito claros para essas famílias. Para o poder público também. Porque quem rege a lei, se eu colocar dentro de uma sala de aula e ficar 1 hora com as crianças, eles não aguentam. Quando se rege essas leis? Os decretos, por exemplo, quantidade de sala. Como que eu tenho que esperar ter 25 crianças dentro de uma idade de 5 anos, que é o G5, para mim colocar um auxiliar de sala? É um absurdo. Sim. Existem decretos assim. Então, tem que ser olhado para o professor, tem que ser olhado para as crianças, porque a gente precisa de mais crianças. Por muitas vezes os pais chegam lá e entregam, meu Deus, como é que você aguenta? Como é que vocês aguentam? Com 25 crianças, uma professora ou 2. Tem que ser olhado com carinho. Só quem está lá na base, no chão de sala de aula, no dia a dia, nesse sofrimento, entende o que está acontecendo. O que está acontecendo. Então, falta bastante poder público olhar um pouquinho mais, ir para uma sala de aula e conhecer a nossa luta. E as atividades, tanto com esportes, cultural e social, eles também contribuem bastante para... Também, não vou dizer parar, mas ajudar um pouco a criança a tirar toda essa energia que ela tem dentro dela, porque quando ela está parada, ou muito tempo na tela, né? Eu sei por isso, porque, né, tem um irmão mais novo em casa. E daí, quando ele está muito na tela, ou quando ele não está fazendo qualquer outra coisa, e ele não está descarregando a energia que ele tem, porque uma criança tem bastante energia, ele quer descarregar 1 hora nessa energia. Então, ele começa a correr pela casa, ele começa... ele fica brincando, assim, descarrega toda a energia dele. E aí a gente, quando ele começa a fazer isso, é no horário mais tarde. Quando eu, meu pai e minha mãe, a gente já tá... E daí ele quer descarregar essa energia, ele quer brincar. Sim. E a gente não consegue acompanhar isso. Então, o esporte e atividade culturais e sociais, antes desses horários, assim, de pico, assim, já... de adultos, né? Vamos falar de adultos. Para ajudar mesmo, porque eu acho que precisa mesmo, para poder tirar toda essa energia e a criança não ficar parada. E falasse algo muito interessante, e nós não falamos ainda, sobre o uso de telas. Sim. Por exemplo, nós temos criança lá que vem de manhã cedo com o celular, e quando vão entregar a criança, que tira o celular, a criança entra em colapso. Sim. A criança, ela se transforma, aí ela chora, ela não quer para a instituição, aí as famílias, mas o meu filho não gosta de vir aqui para a instituição ficar com vocês. Mas, pai, qual foi o caminho que você fez até chegar aqui? Você tirou uma tela dessa criança, você colocou ela dentro da instituição. Essa criança se viu perdida. O que se faz? O que a criança se faz quando se tira da frente das telas? Ela fica nervosa, começa a chorar. E aí, eu vou para uma instituição que na minha casa eu posso ficar o tempo que eu quiser. Mas dentro de uma instituição eu tenho regras, eu tenho rotinas. Então, sobre o uso de telas, muito importante você mencionar e a gente conversar sobre, né? A importância que se tem de menos telas para essas crianças. Nós, dentro da instituição, passamos por situações bem peculiares, né? Que as crianças fazem um uso excessivo de telas. Quando chegam na instituição que a gente vai receber essa criança entra em colapso. Eu acho que é a palavra mais adequada para se falar. Então, a criança, por muitas vezes, não quer estar dentro da instituição onde se tem regras, né, se tem atividades, e que não é igual em casa que eu posso usar à vontade. Então, os pais, às vezes, questionam, e o que está acontecendo na instituição?
e por vezes nada está acontecendo. Simplesmente o uso excessivo dessas telas estão trazendo malefício para essas crianças e não benefícios. O que, na verdade, hoje, uma instituição de ensino traz, né? Sim. E sobre aquilo que a gente estava falando da Copa Feminina lá no início, sobre os 30 dias. E daí eu fico imaginando assim, tá, então as crianças vão passar 30 dias em casa sem, né? Sem uso de celular. Não, na verdade, com o uso, né, de Aliás, celular. com o uso, perdão. Com o uso de Com o celular. uso de celular, isso. Durante 30 dias? Não sei, né? Vamos ver como é que vai... O que, na verdade, né, a gente tem que pensar que, como a gente estava conversando fora daqui, né, sobre a questão da Copa, né, que foi sancionada a lei para que tenha esses 30 dias, né. Uhum. Como vai ser? Olha, não sei como esses pais vão fazer, né. Uhum. Isso eu me pergunto. Mas eu acredito que, assim, a nossa LDB, né, ela trabalha dentro dos 200 dias letivos, né, que há de se pensar. Eu acho que está rolando uma polêmica. Tu ouviu falar sobre isso? Não, pior que não. Então, está se rolando umas polêmicas sobre a redução de 200 dias letivos para 180 dias letivos. Faz a gente pensar muito, porque, assim, na minha época, claro, a educação era outra, né? Não era uma educação como hoje, uma educação um pouco mais tecnológica, que as crianças tinham com muita informação. Mas eu acredito muito numa educação de 180 dias. Se nós prepararmos bem esses nossos profissionais, com a qualidade de ensino que se pode ter, eu acredito que sim. Poderia-se ter essa redução. Porque 200 dias letivos, a gente pensa assim, como é que a família acha? Eu vou perder esses dias, vou ter que ficar com meus filhos em casa. Beleza, vai ter que ficar com os filhos em casa, né? Porque faz parte do processo e fez parte da minha geração, né? Esse processo de 180 dias. Mas os 200 dias está sendo, eu acho que um pouco também assim, meio que estranho, né? Passar criança automaticamente, está um pouco deixando umas lacunas, né? Não que o profissional não dê conta, mas eu acho que 180 dias, eu acho que é bem de se pensar sim, né? Só está sendo os rumores, não quer dizer que vai ter nessa redução. E a SB no processo de ação social, assim, ela tem mais áreas para abordar também? Tem. Então, assim, para te poder entender um pouquinho, né, que eu havia falado com você que eu faço parte da ação social, né, de Barreiros, para atender um pouquinho minha atuação. A ação social de Barreiros, ela tem dois ensino infantil. O CI Nossa Senhora de Lourdes, que funciona no Jardim Cidade, e o CI Anjo da Guarda, que funciona dentro da comunidade do Pedregal, no bairro Ipiranga. Eu sou diretora das duas unidades. É um pouquinho trabalhoso, mas a gente funciona porque nós não andamos sozinhas, né? Sim. Eu faço parte graças a Deus, de uma diretoria toda voluntária, que é sempre presente, um padre, que é o padre Cedemir, que ele é da Igreja Sagrados Corações, da Igreja Católica, que estão sempre comigo. Mas lá naquele local eu tenho duas coordenadoras. Uma coordenadora numa unidade e outra na outra. E também tem uma assistente social que fica no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Tudo isso para abranger essa comunidade. Mas vai um pouquinho mais além, sabe? Luiz, para te poder entender, meu amor. Nós também temos um brechó que atua na comunidade para a gente fazer arrecadação de fundos e também ajudar essas crianças que não têm muitas vezes essa roupa necessária em dias de frios, ajudar também os moradores de rua, porque existem qualidades de moradores de rua, né? Existe o morador de rua e o bandido que mora na rua. É um pouco diferente. Nós ajudamos os moradores de rua, sim, a ser inseridos até no mercado de trabalho. Porque eles vão lá, eles se preparam, eles trocam a roupa, levam seu currículo e muitos deles estão dando super certo. Já estão inseridos no mercado de trabalho. Que hoje são voluntários nossos, dentro da instituição. E fazem esse trabalho. Mas nesse local também temos a parte da costura, que são as nossas meninas, que fazem sapatinho, pijaminha, roupinhas para essas crianças e montam um enxoval. Pensa, aquela mãe que chega na maternidade sem nada. Não, ela não chega mais sem nada. Quando ela encontra a ação social de Barreiros, ela encontra, assim, um enxoval para atender a sua necessidade. Que legal. Né? E nesse âmbito todo, a ação social, ela não para. Ela é um movimento. Ela já está saindo do forninho, hein? Primeira mão, tô contando para ti, Luiz, hein? A Casa Mãe, Movimento Amparo e Ensino, na comunidade do Jardim Solemar, que é um espaço novo, que vamos estar trabalhando com essas crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Aí já não entra mais a educação infantil, vai ser só para esse fim. E a gente vai trabalhar com essas crianças dessa comunidade, porque essa comunidade não tem nada. Sim. E existe ali uma comunidade
bem vulnerável e está precisando dessa ajuda. Então, assim, eu acredito que meu trabalho dentro da ação social é esse, e os meus outros inícios é fazer caridade social, ajudar as pessoas. E sobre tudo isso que a gente falou, como a gente já está encaminhando para o final, eu gostaria que você pudesse olhar para essa câmera, para essa, para aquela, a que você quiser, e falasse uma coisa que viesse do seu coração para as pessoas aqui que estão vendo. Eu acredito muito na transformação. Eu acredito que as pessoas podem se transformar. E na educação infantil e todo esse processo das crianças é muito mais viável nós começarmos já de pequeno a fazer essa transformação. Já desde bebezinho. Por quê? Porque quando chega na fase adulta, eu construí um ser de bom coração. Então, essa caridade social, esse aconchego, essa educação que a gente busca de todo o nosso coração, não seria favorável se deixássemos solto, e sim transformando através desse projeto. Então, eu acredito na caridade social, no ensino, na educação ser transformadora, e também uma coisa muito bacana que meu coração sempre diz, com Deus no coração. Esse Deus que nunca pode nos faltar. É Ele que nos fortalece todos os dias da nossa vida. É Ele que nos dá força para a gente conseguir carregar algo tão importante que é a vida do ser humano. Então, eu sou muito grata a tudo que eu faço, sou realizada profissionalmente, gostaria e quero fazer mais ainda pelas pessoas. Mas ao futuro, ao Deus pertence, e vamos ver onde é que Ele vai me colocar daqui para frente. Muito obrigada, Cíntia, por ter vindo. Foi um episódio muito bom de hoje, e eu espero também que vocês tenham gostado. E se você quiser vir aqui falar um pouquinho da sua história, que nem a Cíntia veio aqui falar, vem aqui pro Estúdio Gartner. Tchau, tchau!